António, há aqui uma questão que gostava de ter o teu comentário. Cavaco Silva falou dos jovens, pediu, de facto, que os jovens participassem e contestassem aquilo que acham que são os seus direitos. Cavaco Silva falou também dos limites ao pedido de sacrifícios. Ora, 48 horas depois o Governo vem pedir mais sacrifícios, 3 dias depois os jovens vêm em massa para a rua. Cavaco Silva está em silêncio e assim deverá continuar. Ainda hoje no Diário Económico, publicávamos um texto com base em fontes da Presidência em que Cavaco vai deixar esta questão para o Parlamento. Sim, Cavaco Silva... Jorge Sampaio acabou por dissolver o Parlamento por muito menos argumentos do que estes. Sim, Cavaco Silva é um institucionalista, como já percebemos ao longo de 5 anos, e mesmo com o discurso duro, enfim, ganhou dimensão porque foi, digamos, um compacto. Eu ouvi a expressão que parece muito feliz, um best-of do que Cavaco Silva andou a dizer durante 4 ou 5 anos, disse-o ganhou a expressão porque foi uma espécie de best-of, num discurso de tomada de posse para um segundo mandato bastante mais livre por ser um segundo mandato e pelo momento político que vivemos e pela situação do governo minoritário pelo qual somos governados. Portanto, ganhou dimensão por isso e menos pela novidade, digamos assim, dos números que trouxe à discussão. De qualquer forma, deixou claro que continua a preferir a estabilidade. E não vai ser, a partir de Belém, que a crise política se vai colocar e que a dissolução do Parlamento se vai colocar. A responsabilidade e o desafio, quanto a mim, vão estar muito do lado, e o ónus e o risco, que é óbvio o risco, vão estar ao lado de Pedro Passos Coelho, nomeadamente o risco de perder eleições e o risco de estar preparado para elas. Nós não sabemos como é que o PSD hoje está preparado para eleições. Não sabemos qual é o programa do Governo, sabemos que houve uma Constituição, um projeto de Constituição que foi posto à discussão e que foi retirado porque foi mal vendido politicamente. Não apresentou ainda um programa de governo de alternativa. Conhecemos pouco, sabemos que Eduardo Catroga está a trabalhar em timings diferentes daquilo que estava a trabalhar há uns meses, de uma forma muito acelerada para ter um programa de governo, digamos, um esboço de programa de governo forte para apresentar em maio. Parece-me que esta manifestação, eu diria, eu acho que esta manifestação vai ter que ser lida nas próximas semanas, até nos próximos meses. Eu acho que vamos precisar de algum tempo para digerir o que foi esta manifestação, que esteve longe apenas de ser uma manifestação da geração Arrasca, porque vimos novos, mas também vimos menos novos, não é? Vimos pessoas desempregadas e a recibos verdes, mas também vimos pessoas empregadas e que sem perspectiva nenhuma de evolução e ganharem mal e a perceberem que vão continuar a ganhar mal e vão continuar a ser, enfim, mal pagas em função das suas expectativas, não necessariamente a capacidade dessas empresas de lhes pagarem mais. E, portanto, pareceu-me que isto foi mais um país à rasca em cima, se me permitem a expressão, um país à rasca em cima de um plano de austeridade, de um programa de austeridade que surpreendeu pela dureza. Portanto, nas próximas 2 ou 3 semanas, José Sócrates vai recolher apoios internacionais, vai capitalizar esses trunfos internacionais, vai receber novamente, do ponto de vista externo, nas próximas, no dia 24, esse apoio, e vai ser curto. E vai ser curto, porque depois vai-se colocar a discussão interna. Como eu dizia há pouco, a estabilidade não pode ser um fim em si mesmo. Nós andamos com a estabilidade e com o argumento da estabilidade há um ano, e há um ano que vemos os juros subirem, semana sim, semana não, ou semana sim, semana sim, para números e para valores incomportáveis. Parece-me que os dados estão lançados e que abril e maio vão ser meses decisivos para a clarificação política de que o país, quanto a mim, precisa. Rui Moreira de Carvalho, parece-lhe que esta clarificação política é importante? A clarificação é sempre importante, mas partindo de três questões, que estão 3 falásias disto, que é plano de estabilidade, que muda com ritmo incrível. O segundo, que é acordo. De facto, um acordo não é feito no discurso que é para destruir tudo. Depois, realismo. É feito um programa realista, mas que se fala em 2012 e 2013. Nada disto acontece, porque o nosso problema é como é que muitas famílias pagam no fim do mês os seus ordenados, a sua renda da casa. É preciso entender que a inflação está, de facto, a nossa está ao nível mais elevado da Europa. Quando há momentos de inflação, a massa monetária tende a diminuir, ou seja, aumenta a taxa de juros. Isto vai ter um impacto direto nas rendas das casas das pessoas. A nossa eletricidade é muito baixa, nós temos muito dependentes do crédito de habitação, ou
Ou seja, quando se fala aumentar a poupança, mas o rendimento disponível é mínimo... Não existe. Portanto, aqui são tantas variáveis que, de facto, falar de economia é muito difícil. E tocou há pouco num ponto muito importante que não falamos e que provavelmente nos próximos dias podemos ter a oportunidade de falar, que é o sistema financeiro e a capitalização do sistema financeiro. Os acionistas portugueses não têm condições para capitalizar e os investidores internacionais não veem nos bancos portugueses a rentabilidade necessária para manter. E outra questão ao António, isto não é uma vitória lá de fora, não é vitória, porque se fosse uma vitória não tínhamos chegado onde estávamos. Não é vitória. Isto é de facto perceber como a economia começa que pesa 1,6% da zona euro. 1,6%. Se cairmos, temos uma rede. Não temos, mas é que nós nunca podíamos cair. Porque nós não podíamos sair do euro, não faz sentido, nós somos 1,6%. Eu estive agora uma semana fora, nunca ouvi falar de Portugal. Do nosso ponto de vista, não faz nenhum sentido sair do euro. Do ponto de vista da Alemanha, deixar cair Portugal não me parece que... É mais barato, é mais barato fazer o que estão a fazer. Não deixar cair. O efeito, apesar de tudo, havia algum efeito sistémico, enfim, e depois, não sei se não teria também consequências na Espanha. E a Espanha, então, tem muita importância. Estamos a conversar. A Espanha realmente sofria bastante... E a Europa quer se afirmar, a Merkel quer liderar a Europa tem que se afirmar. O nosso problema é completamente... Quer liderar e afirmar-se sem ter que continuar a pagar as contas, mas que não querem pagar contas. Não é? Mas ele quer que os mal comportados o nosso problema era muito diferente do problema irlandês e do espanhol. E do grego. Porque o nosso problema, o sistema financeiro estava robusto, está robusto, digamos. Felizmente. O irlandês não era o caso, ainda hoje anunciou que precisa de mais 10 mil milhões. O espanhol eram 160 mil milhões e vai para 100 mil para a capitalização das suas caixas de ouro. Ora, isso rebenta com o fundo. Sim. Rui Moreira de Carvalho, António Rebelo de Sousa, José Poças Esteves, António Costa. É sempre um prazer ter o vosso lúcido comentário, sobretudo num tema que é importante por estes dias. Certamente vai ter desenvolvimentos. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Aos três residentes do Acerto de Contas, desejo-vos uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje 8 dias. António, eu volto a ver-te daqui a pouco. O Closing Bell fica por aqui. Hoje o tema, obviamente, não podia ser outro, aquilo que foi a declaração de José Sócrates. José Sócrates que veio dizer que vai levar o PEC ao Parlamento e que não vai recuar nas medidas. O PSD já reagiu pela voz de Miguel Relvas. O PSD diz que o problema é José Sócrates, é um fator de instabilidade e que não apoia as medidas apresentadas na sexta-feira pelo ministro Fernando Teixeira dos Santos. O Closing Bell fica por aqui, regressa amanhã às 21h. Aproveita este